Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. Numa tarde abafada de terça-feira, quando a calmaria da cidade do Galo era interrompida apenas pelos gritos intensos de Cuca nos treinos táticos, uma notícia caiu como um raio no universo atleticano. Uma vidente renomada, conhecida por previsões certeiras no cenário esportivo brasileiro, declarou em rede nacional que o Atlético Mineiro será o campeão da Copa Sul-Americana de 2025. A revelação, feita em meio a uma entrevista carregada de mistério e convicção, incendiou os bastidores do clube e mexeu profundamente com os ânimos da torcida, que há anos anseia por mais um troféu continental na prateleira. O nome da vidente foi rapidamente associado a previsões certeiras do passado, acertos sobre rebaixamentos inesperados, títulos improváveis e até mudanças de treinadores antes mesmo dos clubes anunciarem oficialmente. Quando ela mencionou que veja um time alvinegro, de muita paixão e de Minas Gerais levantando uma taça continental ainda este ano, os olhos se voltaram imediatamente para o Atlético. Não demorou muito até que a frase virasse manchete e os atleticanos, entre o ceticismo e a esperança, começassem a compartilhar a profecia como um sinal divino. O reflexo dentro do elenco foi imediato. Nos corredores da cidade do Galo, os jogadores, embora evitando declarações públicas sobre o tema, começaram a comentar a previsão nos bastidores. Para muitos, o simples fato da profecia existir serviu como combustível psicológico. Se está escrito nas estrelas, então vamos fazer acontecer em campo, confidenciou um jogador do setor defensivo. Cuca, experiente e supersticioso por natureza, não escondeu que usou a previsão como discurso motivacional no vestiário, ressaltando que fé e trabalho andam juntos no futebol. Com a Sul-Americana já em andamento e o Galo classificado para a fase eliminatória, o time tem se mostrado cada vez mais coeso. O elenco mescla juventude com experiência, e mesmo com algumas oscilações no Brasileirão, onde atualmente ocupa o 7º lugar após 17 rodadas, é na competição continental que a equipe tem demonstrado sua faceta mais intensa. A torcida, como sempre, tem feito sua parte, lotando o Mineirão e criando um caldeirão inóspito para adversários, com uma energia que beira o místico. O ambiente criado em torno da profecia foi além dos muros do clube. Em diversos pontos de Belo Horizonte, torcedores começaram a se reunir para realizar orações e rituais em prol do título. A frase "tá escrito" virou bordão, pichação em muros e estampa de camisetas nas arquibancadas. O fenômeno lembra muito o que aconteceu em 2013, ano da conquista da Libertadores, quando uma combinação de fé, suor e momentos sobrenaturais levaram o time a um dos títulos mais épicos da história do futebol brasileiro. A comissão técnica, ciente da comoção gerada, tratou de blindar o elenco e canalizar a euforia para dentro de campo. Cuca, com seu estilo intenso e motivador, intensificou as atividades técnicas e priorizou os treinos voltados para confrontos mata-mata, aprimorando jogadas ensaiadas, pênaltis e bola parada, fundamentos que costumam decidir jogos decisivos. A preparação psicológica também ganhou destaque, com a equipe trazendo profissionais para ajudar os atletas a lidarem com a crescente pressão e expectativa. Enquanto isso, nos bastidores, a diretoria mantém os pés no chão, mas já começa a traçar estratégias logísticas para uma possível final fora do Brasil. Além disso, patrocinadores passaram a investir em campanhas promocionais conectadas à previsão, explorando o lado místico da torcida. Outdoors com frases como "já sonhou com a taça" tomaram as ruas, enquanto a loja oficial do clube lançou uma linha limitada de produtos com símbolos esotéricos e frases proféticas. Dentro de campo, o time tem respondido à altura. Em sua última partida pela Sul-Americana, o Galo venceu por 3-1 em casa, com uma atuação destacada de Paulinho e Hulk, que reencontrou o caminho das redes justamente quando mais se questionava seu desempenho. O sistema defensivo, que vinha sendo criticado por certa instabilidade, parece ter encontrado um novo equilíbrio com a entrada de jovens promissores ao lado de veteranos. A trajetória na Sul-Americana até aqui tem sido marcada por superações. Desde partidas em campos hostis na altitude até decisões nos pênaltis, o Galo tem mostrado resiliência e espírito de equipe. A vidente, ao saber dos últimos resultados, voltou a se pronunciar, dizendo que o time está seguindo o caminho traçado pelo destino e que nenhuma força será capaz de deter aquilo que foi selado pelas energias do universo. Entre os torcedores,
há quem leve a previsão ao pé da letra e quem encare como apenas mais um capítulo da mística atleticana. Mas uma coisa é certa, a revelação trouxe uma nova camada de emoção à caminhada do clube. O Atlético Mineiro sempre foi movido por grandes histórias, viradas improváveis e heróis inesperados. Agora, mais do que nunca, a fé se torna parte tática da estratégia. A cidade vive um clima de expectativa permanente. Cada novo jogo é encarado como um passo em direção ao cumprimento da profecia. Crianças começam a escrever em seus cadernos escolares "Galo campeão", e idosos que viram Reinaldo, Éder, Ronaldinho e companhia colocam essa previsão como algo que fecharia com chave de ouro seus anos de torcida apaixonada. Enquanto isso, Cuca segue firme, determinado a transformar palavras em conquistas. Seu trabalho de bastidor, motivação diária e obsessão por detalhes têm sido fundamentais para manter o grupo focado. A previsão, que para muitos poderia ser uma distração, virou força. E o Galo, mais uma vez, parece prestes a escrever uma nova página histórica no livro da paixão atleticana. A cada treino, a intensidade parece aumentar. O elenco, mesmo diante do calendário apertado e das viagens cansativas da Sul-Americana, tem mostrado um comprometimento incomum. Jogadores antes criticados passaram a ser aplaudidos, reservas assumiram protagonismo em momentos decisivos, e o espírito de grupo está mais forte do que nunca. Cuca, sempre atento aos sinais do vestiário, percebeu essa virada de chave emocional. O grupo comprou a ideia. E quando isso acontece, o céu é o limite, teria dito a um membro da comissão técnica após a última vitória continental. Nas redes sociais, a movimentação da torcida do Galo é constante. Hashtags como hashtag tá escrito, hashtag sul-americanaense e hashtag profecia do Galo figuram entre os assuntos mais comentados em dias de jogos. Influenciadores atleticanos passaram a debater abertamente o assunto em lives e podcasts, sempre equilibrando emoção e racionalidade, mas sem esconder que há algo diferente no ar. Até mesmo ex-jogadores históricos do clube, como Diego Tardelli e Luan, manifestaram apoio público, relembrando momentos mágicos de outrora e incentivando a nova geração a fazer história. Na tabela do Campeonato Brasileiro de 2025, o Atlético Mineiro ocupa atualmente a 7ª colocação. Não é uma campanha espetacular, mas estável o suficiente para manter o time próximo do G6 e com margem para oscilar, já que o foco total da temporada foi deslocado para a Sul-Americana. Em comparação com outros elencos do torneio, o Galo desponta como um dos favoritos não apenas pelo histórico e camisa pesada, mas pela qualidade do grupo e da comissão técnica. No elenco atual, nomes como Hulk, Paulinho, Bataglia, Zaracho e Arana seguem sendo pilares. A experiência de Hulk em jogos decisivos ainda é um trunfo poderoso, principalmente em mata-matas onde a frieza faz diferença. Além disso, a presença de jovens como Alisson e Isaac, revelações da base, traz o frescor necessário para enfrentar adversários com energia e vigor. A química entre gerações, tão difícil de encontrar no futebol atual, parece ter encaixado perfeitamente no Galo de 2025. Outro fator que vem sendo exaltado é a recuperação física de peças-chave. Após um primeiro semestre marcado por lesões e desfalques, o departamento médico conseguiu devolver ao grupo jogadores em plena forma. Essa melhora na saúde do elenco tem garantido a Cuca mais opções táticas, variações de jogo e um elenco mais preparado para a intensidade dos jogos decisivos, principalmente longe de casa. A vidente, que pouco falou após a previsão inicial, voltou a fazer declarações curtas recentemente. Em uma entrevista a um canal esportivo digital, limitou-se a dizer: as energias continuam alinhadas. A taça tem dono. Só precisam seguir o caminho. A declaração, embora vaga, reacendeu a esperança dos torcedores, que interpretaram como um novo sinal de que o destino está traçado. Nas arquibancadas, as homenagens à profecia são visíveis. Cartazes com estrelas, frases enigmáticas e menções à previsão são erguidos em praticamente todos os jogos. Grupos de torcedores até criaram um manto místico, com símbolos astrológicos e frases de incentivo escritas à mão, que é passado de mão em mão nos jogos em casa. A conexão entre fé, futebol e paixão atleticana nunca esteve tão forte. No centro disso tudo, Cuca se transforma em uma figura ainda mais emblemática.
Já conhecido por seu temperamento forte, orações antes das partidas e gestos supersticiosos à beira do gramado, o técnico abraçou a profecia como combustível espiritual. Em algumas entrevistas, admitiu que se sente escolhido para liderar esse grupo, não apenas por sua experiência, mas por sua relação intensa com o clube e com a torcida. A preparação para os próximos confrontos na Sul-Americana é feita com minúcia. A comissão técnica analisa adversários com profundidade, buscando vulnerabilidades que possam ser exploradas. Ao mesmo tempo, mantém o elenco focado e unido, reforçando a ideia de que a caminhada só termina no apito final da grande decisão. A profecia virou mais que uma previsão, tornou-se um pacto silencioso entre time e torcida. Mesmo os adversários já percebem que enfrentar o Galo tem sido uma tarefa emocionalmente mais difícil. A atmosfera no Mineirão, impulsionada pela fé e pela expectativa do cumprimento da profecia, tem criado uma pressão quase sobrenatural. Jogadores adversários relatam nos bastidores que parece que tem algo a mais ali, como se a energia da arquibancada empurrasse o time para além dos limites físicos. Se o futebol é também um jogo de narrativa, o Atlético Mineiro de 2025 está escrevendo um dos capítulos mais místicos e emocionantes de sua história. A cada passo rumo à final, a profecia se aproxima do real. E se ela realmente se cumprir, será impossível separar o título da Sul-Americana de todos esses elementos invisíveis que o cercaram: a fé, a superstição, a entrega e a paixão de um clube que não sabe viver sem emoção. Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. À medida que a fase decisiva da Copa Sul-Americana se aproxima, o Atlético Mineiro vai se moldando a uma equipe imbuída de propósito. A atmosfera é de quase transcendência. Jogadores que antes sofriam com críticas agora são ovacionados, como se a profecia tivesse o poder de curar até mesmo as feridas da desconfiança. A união entre elenco, torcida e comissão técnica parece ter atingido um nível que extrapola o futebol convencional. Cuca sabe que esse tipo de sinergia é rara e poderosa, algo que não se compra nem se repete facilmente. O clube, silenciosamente, já começou a se preparar para o possível desfecho glorioso. Reservas de passagens, mapeamento de estádios possíveis para a final, parcerias comerciais e reforço logístico são tratados com cautela nos bastidores, sem alimentar o oba-oba externo. Internamente, porém, há uma confiança silenciosa que se espalha em cada departamento, como se todos os funcionários, do roupeiro ao diretor de futebol, tivessem recebido uma missão sagrada: cumprir o destino anunciado. A memória coletiva do torcedor atleticano está profundamente marcada por jornadas heroicas. E se 2013 foi o ano da Libertadores que parecia impossível, 2025 promete ser o ano em que a fé antecipou a conquista. A torcida não apenas espera a taça, ela acredita nela com a convicção de quem já a viu, de olhos fechados, durante uma prece solitária ou um grito de gol em meio a lágrimas. Nos bares, nas escolas, nos ônibus, o tema é um só: será que vai acontecer mesmo? Mas a dúvida dura pouco. Logo é substituída por um sorriso esperançoso, por um relato de arrepio ao ouvir a voz da vidente, por uma lembrança de 2013, por uma promessa feita a um familiar que já se foi. O Atlético é mais do que um clube, é uma crença viva, e essa crença está mais forte do que nunca. Nos treinamentos, cada passo é dado como se fosse o último. Cada chute, cada dividida, cada simulação de escanteio carrega a simbologia de um destino anunciado. O trabalho é árduo, mas com um senso de missão que transcende a obrigação profissional. Cuca repete constantemente aos seus comandados: vocês não estão apenas jogando futebol. Vocês estão escrevendo história. E eles acreditam. Porque quem veste a camisa preta e branca já nasce sabendo que ali não se joga por jogar. Joga-se por algo maior. Nas partidas finais, o mundo do futebol estará de olhos voltados para o Galo. E caso a profecia se concretize, a conquista não será apenas uma taça para colocar no armário de troféus. Será a celebração de uma fé que atravessou décadas, de um clube que aprendeu a transformar sofrimento em força e de uma torcida que sempre acreditou que o impossível é apenas o primeiro passo para o milagre. No fim, talvez a profecia tenha sido apenas um espelho do que já ardia no coração de cada atleticano, a certeza de que o Galo nasceu para vencer, para desafiar a lógica, para emocionar o Brasil.
A Sul-Americana de 2025 poderá ser lembrada como a taça que veio do invisível, mas que foi conquistada com suor, garra e o espírito imortal de um clube que nunca se entrega. Porque para o Galo, não basta jogar. É preciso acreditar. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.